Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe. Graças a Deus por mais uma madrugada que o Senhor nos concede para estarmos na presença dEle, orando um pouco e falando a sua magnífica palavra. E aqui eu quero começar orando neste momento pelo Brasil, pelas famílias, pelas nossas vidas, e depois trazendo uma palavra muito maravilhosa e consoladora para os nossos corações. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, é na Tua presença que eu quero Te louvar, Te glorificar e Te exaltar. Senhor Jesus, aqui estou diante da Tua presença, eu Te agradeço pela vida, eu Te agradeço, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, eu Te agradeço, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem ajudado a muitos de nós, nos sustentado e sustentado o Brasil, Senhor. Meu Deus, visita os lares, Pai, visita o coração das pessoas. Visita, meu Deus eterno, o âmago das famílias, os filhos, os maridos, as esposas. Pai eterno e querido, visita os corações de todos, Pai. Seja o Senhor conosco a cada dia que se passa, Pai. Ó, meu Deus, a Ti entregamos a nossa vida, e mesmo com o coração entristecido, muitas vezes, mas reconhecemos que somos sustentados por Ti, meu Senhor. Pai eterno e querido, toma nossas vidas em Tuas mãos. Toma o Brasil na Tua presença. Toma o Teu povo na Tua presença. Senhor Jesus, eu Te apresento as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Eu Te apresento, Senhor Jesus, esta pessoa que perdeu o seu emprego. Eu Te apresento, Senhor Jesus, essa pessoa, Pai, que tem sido ferida na alma. Pai eterno, eu Te apresento esta pessoa, ó meu Deus eterno, que também, ó meu Deus, perdeu, quem sabe, sua família, ou aquilo que tinha de mais precioso. Pai eterno, Te peço que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, sobre Teus filhos, sobre a Tua igreja, sobre os Teus servos. Pai eterno e querido, seja conosco, nos livra do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou louvar aqui uma estrofe de um dos meus louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Não te mandei eu, sê tu forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, sou teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que tu andares. Estou, eu te redimi, para que fosses meu. Eu te escolhi, para que fosses um servo meu se recuares. Eu de ti requererei. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele manda seja fiel e corajoso em cumprir o que Ele te ordena. Ele te exaltará sobre toda a terra, Ele determinará as bênçãos em teus celeiros, porque Ele é grande e fiel para cumprir. Bendito serás tu
na cidade e no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra que plantares, e as crias dos teus animais e das tuas ovelhas. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor abrirá o bom tesouro, abrirá o céu para dar chuvas de bênçãos na tua terra no tempo certo, e abençoará a obra de tuas mãos. Ele te exaltará sobre todas as nações, se tu fores temente ao Senhor enquanto viveres. O Senhor determinará as bênçãos em teus celeiros. Em tudo que puseres as mãos, prosperará, prosperará, se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordena. Se guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordena. Glória a Deus, hoje eu vou trazer uma palavra para os nossos corações, e que é uma palavra muito condizente com a nossa realidade hoje, como também é uma palavra que vai representar a vida de muitas pessoas, a começar deste que vos fala. E eu escolhi o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, para falar. E quero dizer que em meio às cinzas sempre se há esperança. Enquanto temos vida, sempre temos a esperança de que o mover do Senhor vai acontecer, de que algo favorável vai chegar em nossas vidas, mesmo que às vezes somos assolados por tristezas, por palavras negativas, por levantes do inimigo, por situações que muitas vezes nos deixam assim entristecidos, por injúrias, mas enquanto temos vida, há esperança para o nosso futuro. Enquanto estamos vivos, mesmo que a nossa vida seja como um montante de cinza, louvado seja o nome do Senhor, como tem aquela mitologia da ave, que é chamada fênix, que se levanta em meio às cinzas, assim trazendo para a nossa vida que pela força e pela graça do Senhor nosso Deus, você e eu, todos nós, venhamos a nos levantar das cinzas emocionais, das cinzas da vida. Pode ser que o seu externo esteja tudo perdido, acabado aos olhos humanos, mas o mais importante é, você está vivo, eu estou viva, então assim se há uma esperança para o nosso futuro. Louvado seja Deus. E aqui eu vou falar um pouco, antes de entrar no capítulo 3 de Jeremias, eu vou falar um pouco sobre a performance desse profeta. Jeremias, cujo nome significa exaltação do Senhor Deus, ele teve uma nobre e dura incumbência dada pelo Todo-Poderoso para profetizar por muito tempo para a sua nação chamada Judá. E simplesmente a mensagem era única, era que o povo abandonasse os pecados, tudo que era contra o Senhor, e que se voltassem para o Senhor Deus,
para que aquele lugar não fosse destruído. E depois o Senhor vai e, como vê a insistência do povo para o mal, então o Senhor diz que é para que eles pudessem viver. Mas Jeremias, ele teve um ministério longo, mais de 40 anos de ministério. Tinha um secretário que escrevia as suas mensagens dadas pelo Senhor, chamado Baruque. Pois bem, esse jardão de profeta Jeremias ser considerado profeta chorão, ou profeta das lamentações, não é por simples razões. Na verdade, quem for ver todo o teor do livro de Jeremias, a sua história, o seu ministério, é a destruição da sua nação, então nós podemos por aí deduzir, a começar que não era por razões simples os seus sofrimentos, não era porque ele era sensível com qualquer coisa, não é porque ele era, vamos dizer, assintomático, ou seja, que tudo sentia e por qualquer coisa chorava, não. Mas o sofrimento dele vem em decorrência de muitos anos, onde ele pronunciou o juízo, a queda de Judá, e ele pronunciou com equidade. Ele tinha uma mensagem severa que vinha do Senhor, mas ao mesmo tempo ele tinha um coração muito quebrantado. E o sofrimento de Jeremias tornou-se intenso justamente devido à rejeição do povo pela palavra do Senhor, devido à rejeição do povo em escarnecer das coisas do Senhor, o desprezo total também do monarca da época. E muitas vezes Jeremias ele teve que lidar com esse sarcasmo, com a rejeição, com a perseguição, foi colocado na casa do tronco, foi chicoteado, foi lançado num poço, depois foi retirado de poço, foi para a prisão. Então, quer dizer, Jeremias ele tinha um histórico de muito sofrimento, e não é à toa que ele chorava. Ele, ainda assim, era um servo do Senhor. E o desprezo de sua nação pela vontade do Senhor era tanta que até os rolos de mensagens do Senhor que foram escritas em pergaminhos para serem levadas, lidas diante do monarca da época, ele corta, ele queima. Quer dizer, enfim, resumindo, a vida do profeta Jeremias, ele era um servo do Senhor muito sincero, cujo ministério ele executou o seu ministério, mas o seu ministério foi como um fardo pesado por causa dos receptores que rejeitavam ao Senhor. É como se ele tivesse um alívio sem sofrimento, mas ao mesmo tempo ele tinha uma proclamação destemida da palavra do Senhor, rejeitado e solitário por muitos. Então Jeremias, ele entendia muito bem do que era dor emocional e ele mesmo passava por isso. Aí alguém pode perguntar por que eu estou narrando esse histórico que parece de tristeza e de derrota do profeta Jeremias. Eu não estou narrando um histórico de tristeza nem de derrota, mas eu estou narrando o histórico de um homem que foi capaz de pregar a palavra do Senhor, sobreviver à assolação que veio ao seu país. Ele foi capaz de pregar a palavra do Senhor como se lutasse contra uma maré inteira. Um homem que foi um sobrevivente, um homem que sofria, mas que ao mesmo tempo o Senhor era com ele. Por acaso você não se identifica com essa história de Jeremias? Na sua vida, quem sabe quantas dores você passou ou tem passado,
quantas tristezas, quantas angústias, quantas percas, por quantas coisas sua alma chora, por quantas coisas a sua alma anseia uma mudança. Pois muito bem, Jeremias não tem esse nome de profeta das lamentações de graça. E cada um sabe de si, e cada um sabe de sua história. Agora, o importante é que Jeremias, apesar de tudo, permanecia servo do Senhor, e ele tinha nobreza de alma. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, em suas palavras, ele fala: por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em água, porque se afastou de mim um consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Os filhos que ele fala aqui não seriam filhos biológicos, mas seria o próprio povo dele que ele pregou e que assim rejeitaram a palavra do Senhor. E que aqui Jeremias chora por eles, chora pela nação, chora por causa da dureza do povo, chora por causa do sarcasmo do povo, chora quando a desolação veio, chora quando vê muitos dos seus compatriotas da mesma nação morrerem, outros serem levados cativos. Então ele chora com tudo isso. Muitas vezes as pessoas olham para você, mas não sabem sua história. Não sabem o que você passou, tem passado. Não entendem muitas vezes o que você passa e outros nem sabem. Mas uma coisa eu quero dizer, que independente de qualquer sofrimento, a vida com Deus e a nobreza de alma, ela deve continuar na nossa vida sempre. Jeremias tinha essa nobreza de alma. O sofrimento dele era mais pelo povo do que o desgosto de ver tudo destroçado. Ele não estava tão se importando com ele. Ele não estava se importando, vamos dizer assim, com a situação dele, mas ele se importava mais com a situação do povo. Esse era o foco principal da angústia de Jeremias. Mas acontece que a assolação veio, acontece que os caldeus prevaleceram sobre Judá, arrancaram os tesouros dali, subjugou Judá, mas ali tudo aquilo era um propósito de Deus. E o que eu posso dizer é, quando nós sofremos, não é de graça. Podemos estar sofrendo, podemos estar chorando, sendo rejeitados, afligidos, angustiados, desprezados, mal amados, mas eu quero dizer que você pode, eu posso transformar essa situação em algo onde eu venha reverter como um aprendizado e não ficar numa melancolia afundada, numa tristeza o resto da minha vida pelas percas, pelas dores, pelos problemas que eu enfrento. Jeremias, ele descreve a sua melancolia, é claro. Ele descreve suas dores, como se sentia, sim. Muitas vezes nós falamos as nossas dores, externamos um pouco, e se não tem ninguém, externamos para o Senhor, é verdade? Não existe ser humano na terra que possa viver 100% a racionalidade, porque nós somos racionais e emocionais. E a terra tem sido mais assolada do que nunca. Mas acontece que com as nossas dores e tristezas, nós podemos aprender com o Senhor. E foi o que fez Jeremias. Então, quando ele descreve aqui no capítulo 3 a tristeza dele, quem olha diz assim, esse homem era muito dramático. Quem olha diz assim, isso tudo ele sentiu, isso tudo ele passou, mas quem sabia era ele.
porque era ele que tinha passado. O histórico dele de sofrimento vem de muitos anos, de ser rejeitado, lançado em poço, lançado na casa de tronco, ser rejeitado, ser escarnecido, ninguém dá crédito. Mas mesmo assim ele amava aquele povo. Então nós muitas vezes nos identificamos, não? Com um histórico assim. Não pelas mesmas razões de Jeremias, mas porque muitas vezes achamos que a vida ela foi injusta, ou achamos que sofremos demais da vida e nos esquecemos que no mundo todos têm aflições. Aí Jeremias começa a dizer no capítulo 3, eu sou o homem que viu a vara da aflição, eu sou o homem que o Senhor se tornou contra mim, porque ele não se via como ele mesmo, ele se via como representante do povo. Ele diz, o Senhor fez envelhecer a minha carne, quebrou os meus ossos. Aí ele diz, circunvilou-me, e assim eu não posso sair, ou seja, me cercou, me prendeu, me amarrou, eu não posso sair, agravou meus grilhões. Eu clamo, eu grito, e ele parece que exclui a minha oração. Aí ele começa a dizer, Senhor, afastasse de mim a paz, esqueci-me do que era o bem, no versículo 17. Aí no versículo 18 ele disse, já pereceu a minha força, como também até a minha esperança no Senhor, ela desfaleceu, porque dentro de mim só tem amargura, só tem absinto, só tem fel, só tem pranto, só tem tristeza. Mas aí quando ele chega a um limite desse, de repente ele diz, versículo 21, por isso eu me recordo no meu coração e trago à memória aquilo que me traz esperança. É como eu já lhe disse, transforme as suas cinzas em aprendizado, levante-se no Senhor. Com a graça de Deus, esta lição é para a primeira que vos fala, para mim, como para vocês. Então, todo mundo tem as suas dores e tem seus direitos de expressar. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que não é necessário eu deixar com que essas dores tenham um poder tão grande sobre minha vida a ponto de me matar, a ponto de tirar os meus sonhos, a ponto de me sufocar, a ponto de acabar com minha vida. Não, eu tenho a opção de escolher, de me erguer, de me levantar e dizer, com a graça do Senhor, meu Deus, eu vou vencer, eu vou me levantar, porque nele eu tenho esperança, porque eu estou viva para isso, estou vivo para isso. É assim que temos que crer. Então, quando Jeremias chegou a esse ponto de dizer, pereceu a minha força com a minha esperança no Senhor, é como se ele dissesse, de mim não tem mais nada, a minha capacidade de suporte eu não tenho mais, eu já descrevi toda a minha dor, toda a minha melancolia, todos os meus problemas, tudo que se passou, mas ao mesmo tempo ele descreve uma disposição de mudança no pensar e enfocar a sua esperança no Senhor, porque ele sabia que tudo que tinha se passado era pelo Senhor, ele sabia que tudo que tinha acontecido com a nação dele era vindo do Senhor, mas ele também sabia que do Senhor vinha a remissão e a capacidade de levantar a nação dele, como de levantar qualquer um que estiver na pior da angústia da vida. Aí ele diz, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer, a minha dor é muito grande. Eu já disse ao Senhor que não aguento mais, minha estrutura é pó. Eu sou ser humano, mas cada dia que eu acordo, eu vejo a misericórdia do Senhor. E por isso mesmo, eu digo para mim mesmo que a minha porção é o Senhor, é para a minha própria alma. E o que o Senhor é bom para a alma que o busque, e por isso mesmo eu esperarei nele. Ou seja, não é por acaso que você está vivo ou viva. Não é por acaso que eu estou viva.
Não é para viver a vida inteira no intenso sofrimento e nunca ter fim, não. É para nós irmos aprendendo, aleluia, e assim desfrutarmos sim do sonho, do milagre, da bênção, da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele começa a ver a dor dele não mais como um luto, mas como um processo do Senhor agora. Porque ele já tinha passado a dor, ele estava com a dor e já tinha expressado o luto dele. Mas agora ele continuava com a mesma dor, mas não era mais em processo de luto. Era em processo de aprendizado, expectativa de esperança. E não era subterfúgios nem falsas expectativas. É porque ele sabia que o mesmo Deus, o qual usou a boca dele para profetizar a ruína e a queda de Judá, também era o mesmo Deus, o qual tinha poder de levantar o país dele, alegrar a alma dele, fazer qualquer coisa. E esse mesmo Deus existe, ele não muda. E é por isso que nós não somos consumidos. Aí ele diz aqui, versículo 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ou seja, ele não via mais o silêncio do Senhor, ou dia após dia, como um martírio, mas ele via como um processo de aprendizado. Ele dizia, bom, cada dia que eu estou vivendo, cada dia que eu vou passando, então eu estou suportando, é pela graça do Senhor, e é em silêncio, e eu estou esperando o mover do Senhor, a salvação do Senhor, porque ela um dia virá. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 27, ele diz, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Ou seja, bom é para o ser humano suportar sua cruz. O Senhor Jesus Cristo disse, quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E às vezes dá vontade da gente lançar fora a cruz, se desfazer dela. Dá vontade muitas vezes da gente dizer, Senhor, te entrega esta cruz porque eu não aguento mais. Mas aí se fizermos assim, como é que vamos ver o Senhor ser glorificado depois de tanto tempo carregando a cruz? Então aguenta mais um pouco, aguenta firme com a graça de Deus. E faça do luto um aprendizado. Aqui o profeta Jeremias, ele disse, bom é para o homem assentar-se solitário e ficar em silêncio. Quantas vezes esse homem teve que ficar solitário? Glória a Deus, até que o Senhor vai e manda Baruque para ele não se sentir tão sozinho, humanamente falando. Mas ele aprendeu a suportar o jugo, ele aprendeu a viver solitário. E ele diz, bom é assentar-se solitário e ficar em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Ou seja, às vezes você reclama porque está sozinho, ou porque foi abandonado, ou porque não tem um tratamento em casa como gostaria que tivesse. Isso é praticamente geral. Mas acontece que o Senhor quer que venhamos a depender mais dele. O Senhor quer que venhamos a buscar a presença dele. O Senhor quer que venhamos a ver essas coisas que incomodam tanto como um processo de aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz, põe a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Isso é uma estratégia de sobrevivência. Pôr a boca no pó. Às vezes colocamos a boca tipo como um trombone para, vamos dizer assim, para reclamar, para murmurar, e achar ruim a família, e achar ruim o marido, e achar ruim a mulher, e achar ruim os filhos, e achar ruim o emprego, e achar ruim o sistema, e achar ruim o carro que tem, e achar ruim tudo que tem. E será que não pode pegar essa sua boca e orar e buscar o Senhor e pedir a Ele por uma vida melhor para sua vida, para sua família, não? Jeremias, ele diz, dê a face ao que fere, farte-se de afronta. Quantas vezes somos, vamos dizer, mutilados emocionalmente?
decepcionados com as pessoas que mais amávamos. Quantas vezes nós recebemos palavras duras, quantas vezes somos rejeitados e também já rejeitamos alguém. Mas acontece que o Senhor, Ele está cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31, ele diz, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Ou seja, não é para sempre nenhum tipo de sofrimento terreno. Não é para sempre. Um dia o ser humano sai desse deserto que parece que não tem fim. Um dia o ser humano sai desse vale, dessa cova, não importa como é que é a sua situação, você classifique ela, mas eu quero dizer que um dia se sai. E se prevaleceu e preservou a comunhão com o Senhor e a nobreza de espírito, então, com certeza, vai desfrutar da bênção do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele dizia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Lamentações 3:31. Porque ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia. É o Senhor que nos consola. É o Senhor que te consola, é o Senhor que nos levanta. É por isso que ele diz na sua palavra que ele é médico, que ele é pai. Louvado seja o nome do Senhor, que ele cuida dos seus filhos, que ele é o supremo pastor. É por isso que na palavra dele está escrito que até marido ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele sabe que as necessidades humanas nem sempre elas são supridas, nem sempre as pessoas são felizes nas áreas de sua vida. Mas o Senhor, ele é o nosso tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí alguém diz, amém, o Senhor é meu tudo, mas não seria bom que ele concretizasse um sonho meu? Não seria bom que ele me desse um casamento? E se ele não quiser dar? Mas ele é como um marido? É. Ele é como um pai que cuida do órfão? É. Ele é como, vamos dizer, aquele que cuida da viúva? É. Ele é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que é o supremo pastor? Também é. Ele é médico por excelência também, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso tudo que precisamos. E se aprendermos a nos encher dele, então vamos sofrer menos. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, ele sofreu e expressou o luto, como eu disse. Mas depois de expressar o luto, ele continua sofrendo. Mas ele continua cheio de esperança. Não perca a sua esperança. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 13, tem um versículo muito importante, versículo 13. Permanece na vida do cristão sempre essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, ou seja, passe céu, passe terra, enquanto o ser humano está vivo, prevalecer em sua vida a fé, a esperança e o amor, que faz uma alma nobre, que faz uma alma ser cheia da graça do Senhor nosso Deus. E que não importa se alguém desacredita de você, se alguém te rejeita, se alguém diz que não te quer, se alguém, vamos dizer assim, te rejeita, mas o Senhor, ele não te rejeita. O Senhor, ele está te vendo, está vendo a tua dor, está vendo a minha, nossa dor. O Senhor vê quando você chora, o Senhor vê quando você olha assim, deseja uma coisa e não pode comprar. O Senhor vê quando você olha assim, o sonho da sua vida e ainda não se concretizou. O Senhor vê quantas palavras duras você já recebeu. O Senhor vê quantas vezes você já lutou por esse casamento. O Senhor vê quantas vezes você já lutou pelos seus filhos em oração, pedindo ao Senhor, e parece que nada acontece, mas assim diz o Senhor, eu estou vendo tudo e eu coloco um fim sobre tudo isso, porque ainda que alguém esteja entristecido, mas não é para sempre, porque a minha misericórdia, a minha graça, o meu poder, o meu juízo, ele prevalece sobre essas coisas, diz o Senhor. Então Jeremias agora fazia da sua dor um aprendizado. Ele disse, ainda que eu acorde dia após dia, mas a minha porção é o Senhor e portanto esperarei nele. Ele disse, quer saber, é bom para o ser humano se ater,
se ater ao Senhor, ou seja, se ajuntar a Ele. É bom para a alma que o busca, e ele diz, é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É bom suportar o jugo, como eu já falei, carregar a cruz. É bom muitas vezes se assentar solitário em silêncio. Aí você pode dizer solidão para lá. Mas eu quero dizer que a solidão ela tem um lado bom também. Ajuda a gente a ponderar os pensamentos, a buscar mais ao Senhor. E quando vemos que não, ela também nos ensina a nós apreciarmos a companhia do próprio Deus e a nossa, porque se eu não me valorizo como pessoa, quem é que vai me valorizar no seu próprio Deus? Se valorize você. Eu me sinto sozinho, eu só estou bem se tiver pessoas ao teu redor. Ora, mas entende que quando você estiver sozinho, é o Senhor querendo que você gaste mais tempo com Ele. É o Senhor querendo que você aprecie a oportunidade que está tendo para conversar com Ele. Como também é o Senhor que está, louvado seja o nome do Senhor, querendo te mostrar que você aprecia a sua própria vida, a sua própria companhia, você mesmo. Até porque na hora que partimos dessa terra não vai ter ninguémzinho perto de nós. Ninguém, a não ser o próprio Deus e nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui dizia Jeremias, ele diz assim, versículo 55, Senhor, eu invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Aí eu pergunto, você que está aí numa profunda cova emocional, vamos dizer, afundado, com quantos casamentos falidos, talvez com filhos que perdeu por doenças, ou por tantas coisas aí, como é que está a sua vida emocional? Às vezes tem pessoas que estão atoladas emocionalmente. Outros estão atolados financeiramente, que já é coisas concernentes da matéria do físico. Outros estão atolados, vamos dizer assim, a alma se sente como numa prisão, aí já é a necessidade de ter o Senhor Deus na vida. E Jeremias, quando ele tinha sentimentos parecidos como esse, quando ele diz aqui, versículo 54, águas correram sobre a minha cabeça, ou seja, angústia, amargura, e ele diz, eu estou cortado, ou seja, eu estou banido. Aí ele diz, eu invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Qual é a cova que você se encontra? Não, Deus me livre, nenhuma cova, graças a Deus. Mas e se alguém que me ouve está numa cova emocional? Um casamento à beira da falência? Uma empresa à beira da falência? A vida à beira da falência? Quem sabe os filhos assim olha e diz assim, meu Senhor da glória, não tem jeito. Então quem é que não passa por um problema da vida? Jeremias, ele clamou ao Senhor desde a mais profunda cova, ou seja, onde ele estivesse no mais profundo buraco, o que importava era ter vida. Se ele tinha vida, ele estava clamando. É assim que temos que viver. Afinal, nós temos vida para quê? Para esperar a morte chegar? Não. Nós temos vida para invocar o Senhor, para clamar por melhora, para aguardar no Senhor, para ter boa expectativa, para apreciarmos a nós mesmos. O Senhor nos fez, cada um de forma peculiar. Você é cheio de talentos, você tem a graça do Senhor na sua vida, você tem valor para Deus. E Jeremias, ele disse, Senhor, eu te invoquei da mais profunda cova, e o Senhor não me desamparou nem deixou eu morrer lá, não. Ele diz, versículo 56 do capítulo 3 de Lamentações, ouviste a minha voz, não escondo o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu, Senhor, te aproximaste de mim no dia em que eu te invoquei, e tu me disseste, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, Ele quer que você clame a Ele. Quando você clamar, o Senhor vai se aproximar de você. E quando eu vou saber que o Senhor vai se aproximar de mim, no mínimo você vai sentir uma presença de paz na sua vida.
Você vai ver as coisas se abrirem e o Senhor é como se estivesse dizendo a você, não tenha medo, eu vou lhe ajudar nessa situação. Eu vou fazer você subsistir a esse fundo de poço emocional. Eu vou levantar você, eu vou tirar você desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia, desse problema. Eu vou fazer isso com você, diz o Senhor. Então o Senhor, aí dizia Jeremias, versículo 58, Senhor, pleiteaste a causa da minha alma, os pleitos da minha alma, remiste a minha vida. Ou seja, Jeremias, ele tinha questões interiores que o deixaram machucados e angustiado. Ele foi rejeitado muitas vezes. Ele falou muitas vezes a palavra do Senhor, e quantos cala a boca ele deve ter ouvido. Jeremias, ele sofreu por cumprir um ministério, mas ele cumpriu. Jeremias, ele tinha os pleitos da alma dele, as batalhas, as lutas, os conflitos, as tristezas interiores. Mas ele diz que o Senhor o remiu de todas elas. Então, mesmo Deus que atuou na vida de Jeremias, dando paz à sua alma, é o mesmo Deus que pode nos dar paz na alma ainda hoje. Aqui diz, ele diz mais, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste, Senhor, as afrontas, as palavras, os pensamentos contra mim, os lábios que se levantaram contra mim, as imaginações contra mim todos os dias. O que é que ele faz aqui? Ele via a sua dor não mais como luto, mas como um processo do Senhor agora, onde ele mudou a mentalidade para, ao invés de estar se lamentando, está buscando ao Senhor e está buscando maneiras de sobrevivência. O que é que ele faz? Ele clama ao Senhor, ele não cessa de clamar, como ele também transfere para o Senhor toda aquela dor, aquele fardo, aquele peso, as palavras duras que ele recebeu, as afrontas, os levantes, ele transfere tudo para o Senhor. Por quê? Porque a vida ela já não é fácil. E se acumulamos com tristezas, com agruras, com coisas que nos machucam, o nosso fardo fica pesado demais. Então não é por isso que não foi à toa que o Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 28, do 11 ao 30, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pregamos tanto essa palavra para pessoas que não estão na presença do Senhor, e nós somos os primeiros que tanto precisamos viver. Porque muitas vezes estamos cansados da luta. Muitas vezes estamos aflitos porque as nossas estratégias se esgotaram. Muitas vezes estamos aflitos numa situação porque não sabemos o que fazer, não encontramos uma saída. E muitas vezes a saída que vem na nossa mente é fazer algo que muitas vezes não agradaria ao Senhor. Muitas vezes estamos cansados, aflitos, sobrecarregados sim, carregando um fardo de tristeza e de dor, a vida se escoando pelos dedos e não tendo vitória, não tendo sonho realizado, não tendo conquista, não tendo bênção, não tendo nada, e aguardando e desejando como se estivesse olhando a linda roupa numa vitrine, mas sem poder alcançar, porque o fardo é pesado demais. Mas o Senhor diz, vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o Senhor promete uma vida melhor para nós. E para finalizar, não sei como está a sua vida hoje. Pode estar no mais profundo fundo de poço emocional. Você pode estar com estresse pós-traumático, seja lá o que for. Mas eu quero dizer que se tem vida, está vivo, viva, tem toda a esperança possível, tem a graça do Senhor Jesus Cristo, tem o poder do Senhor Deus, olhando para você, e que o Senhor é capaz de mudar
toda a sua história, para a bênção e para que você venha a reter o que é bom para ensinar a outros. Que o Senhor vos abençoe. Amém e graças a Deus.